Tá gravando mesmo? Está, ok. Olá, princesas do meu coração! Hoje nós estamos aqui para falar da minha última leitura, que foi Quincas Borda. Sim, finalmente. Entramos aqui no momento Machado de Assis desse canal. E eu li nessa edição aqui da Martine Clary, que ela é muito pequenininha, é um livro pequeno, tá? Essa edição tem 260 páginas de história e no final tem algumas questões de vestibulares e referências e tal, que dá, somando, né, 270 páginas. Então, vamos lá, né? Pra quem ainda não conhece, esse quadro aqui do canal de clássicos é o Eu Li Pra Você Não Precisa Ler. Então sim, eu vou contar a história inteira, vou falar sobre o contexto, trazer algum fato sobre o autor se for relevante pra obra e fazer uma análisezinha de coisas que são comumente cobradas em prova e tal, e além das minhas próprias opiniões, né, sobre a obra. Então já vai ser um vídeo grande, vocês sabem disso, então já pega aí um café, uma água, um lanchinho e fica de boa aqui comigo. Vamos começar por, não sei se todo mundo sabe, mas a imagem do Machado de Assis foi embranquecida conforme ele foi se tornando o autor mais notório. O que acontece é que Machado de Assis era neto de escravizados, então ele era o que a gente chamaria de pardo ou preto de pele clara, sabe, por ali. E ele era uma pessoa classe média, em grande parte da vida dele foi jornalista, e os romances dele, se eu não me engano todos, tá, foram publicados inicialmente como romances de folhetim. Quincas Borda mesmo foi um deles. O que significa que era um capítulo por semana, por dia, um capítulo em um determinado período, né, que era publicado dentro de um jornal ou de uma revista, dependendo do romance, do autor e tal. E aí depois, só depois, que todos esses capítulos foram reunidos para formar um livro só. Então era um negócio que você era obrigado a ler aos pouquinhos. O Machado de Assis, como essa figura, né, ele sabia que ele nunca faria parte de uma grande elite na época e ele usava dessa visão dele pra exatamente satirizar essa elite, ironizar essa elite. É o que ele faz muito em Memórias Póstumas, né, de Brás Cubas, que Brás Cubas é um cara que teoricamente tem tudo, mas ele não conseguiu fazer nada, ele não conseguiu realizar nada. Essa é a grande coisa de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né. Mas aqui em Quincas Borda a gente tem um personagem que já não nasce como parte dessa elite, parte dessa classe dominante, ele ascende. E é a história que eu vou contar pra vocês agora. Então, eu já peço pra vocês deixarem like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e desculpar o meu vizinho pela obra. Mas eu realmente não tenho outro momento pra gravar esse vídeo, tem que ser agora. Então é assim que vamos ficar, com martelada de fundo. Se ficar só na martelada, tá bom. Se ele ligar a serra, aí eu dou uma paradinha. O negócio é que, se eu não me engano, eu tô no meio de duas obras, assim. Então tá foda. Então, o nosso livro já começa com uma digressão, né? No comecinho a gente tem o Rubião ali, sentado, com o Quincas Borda olhando, assim, pro mundo e questionando todas as suas escolhas de vida, tá? A gente já começa desse jeito. E aí ele faz um flashbackzinho pra explicar pra gente como que o Rubião ganhou essa herança dele, porque o Rubião era um professor de primário lá em Barbacena, que é uma cidade do interior de Minas Gerais, e ele era amigo do Quincas Borda. Sim, o livro se chama Quincas Borda, mas não é sobre o Quincas Borda, tá? Ele é sobre o Rubião. E Quincas Borda já é um personagem conhecido desse universo machadiano. Ele aparece pela primeira vez lá em Memórias Póstumas, né? E aqui a gente conhece ele um pouquinho antes de Memórias Póstumas. Então ele mora ali em Barbacena e ele tá doente. E ele tá no fim da vida, né? Ele sabe que é o final da vida dele. E ele tá muito assim, querendo estudar filosofia, não sei o que. E ele cria a filosofia do humanismo. E ela tem uma certa semelhança com Darwin, né? E o evolucionismo, que diz que as pessoas mais fortes vão sobreviver no sentido social, sabe? No âmbito aristocrático, essa coisa das máscaras de corte e tal. É um pouco mais puxada pra essa pegada, então entenderam, né? E aí o Quincas Borda tá mal, mas ele dá uma melhoradinha, ele adota um cachorro. Gente, ele adota um cachorro
E ele decide dar o nome do cachorro de Quincas Borda, porque quando ele morrer, o cachorro vai carregar o legado filosófico dele. Já vê por aí que tá maluco, né? Maluquíssimo. Louco, pirado. E aí ele viaja pro Rio de Janeiro, que é o momento que a gente tem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele tá lá e aí ele tem certo contato com os Brás Cubas, com o Brás Cubas, e ele morre. Ele morre lá no Rio de Janeiro, ele manda uma carta pro Rubião antes disso, e na carta dá pra ver que ele tá meio tantã, que ele não está batendo bem. Quantos sinônimos de maluco eu vou conseguir usar até o final desse vídeo? Gente, alguém conte, por favor, e coloque aqui nos comentários, tá? E aí ele morre. Chega a notícia pro Rubião de que ele morreu. E é aberto o testamento e ele deixou tudo. Tudo dele ele deixou pro Rubião. Simplesmente tudo. E o cara era bem rico, tipo, muito rico. Tanto que o Rubião fala, ah, pô, não vou trabalhar mais, né? Então ele para de trabalhar e se muda pro Rio de Janeiro, para uma das casas que já era do Quincas Borba. Ele se instala ali em Botafogo e durante a viagem de trem, né, de Minas pro Rio, ele conhece o Cristiano Palha e a Sofia, que são um casal, né, um casal Palha. E ali já começa aquela coisa de não, eu vou te inserir na sociedade carioca e não sei o que, e vamos ser muitos amigos e tal. E ele já fica, o Rubião fica desde o primeiro momento muito encantado pela Sofia. E aqui entra um ponto que tá me irritando um pouco nos livros clássicos que eu tenho lido, que eu não sei se é uma coincidência dos livros que eu li, ou se é algo geral, que é, não tem descrição de personagem. Não tem descrição de personagem. Então, até o final do livro, a única coisa mais descrita sobre a Sofia é que ela tem olhares muito marcantes. Olhares muito... Mas, gente, ela é loura, ela é morena, ela... Sei lá, o nariz dela é redondinho, é empinado, qual é a cor do olho. Não importa, ela é linda. Ela é linda. Linda como? Não importa, é linda. E isso pra mim, não só com ela, mas com todos os personagens, isso pra mim torna difícil você imaginar as coisas acontecendo. Porque você tem pouquíssimas características físicas dos personagens e me irrita, me dá uma irritada. Porque eu quero formar a imagem das pessoas. E aí eu formo e depois surge alguma coisa que completamente acaba com a imagem que eu tinha. Tipo, teve um personagem que eu imaginei muito ele careca. E aí... lá, tipo, 20% pra acabar o livro, não, porque o cabelo de fulano, eu, tipo, como assim fulano tem cabelo? Sabe? Apenas não. Voltando, então, o Cristiano Palha se coloca pra cuidar da herança do dinheiro do Rubião, né? E o Rubião, ele é ingênuo, ele é um cara do interior e tal, então ele confia, de fato, no Cristiano Palha, não devia, como todos já sabemos, né? E aí ele começa a ser inserido, de fato, na sociedade carioca, na alta sociedade carioca. E tem outros personagens que são introduzidos, mais ou menos nesse momento aí. Então, no primeiro jantar que o Rubião vai na casa do Cristiano Palha, a gente já conhece o Major com a sua filha, a Dona Tonica, que é uma mulher de 38, 39 anos, por ali, e que não é casada. Então, ela já começa a fazer as fanfic dela de vou casar com o Rubião, hein? Mas foi triste pra ela, enfim. Outra coisa que acontece nesse livro é que, como ele é narrado em terceira pessoa, o narrador tem muita liberdade pra viajar entre os personagens. Então, tem capítulos que o Rubião nem aparece, sabe? Tem capítulos que não são sobre ele, tem capítulos que não tem nada a ver com o Rubião. E isso vai se tornando cada vez mais... presente no decorrer da narrativa. Vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Nesse jantar, ele, como um grande cara apaixonado, né, ele puxa a Sofia no meio do jantar, assim, eles vão lá pro jardim, e aí eles estão, tipo, flores, não sei o que. Aí ele pega as mãozinhas da Sofia, se declara pra ela, e a Sofia, tipo, você sabe que eu sou casada, né? Tá na minha casa, meu marido tá bem ali, né? Mas não, enfim. Não existe um caso dele com a Sofia, mas quando ele tá lá todo tipo, não, porque a gente pode marcar um horário pra olhar pro Cruzeiro do Sul, e aí eu vou saber que você tá olhando também, e aí eu vou sentir, e o Major aparece assim, chegando,
sabe? Meio que ouvindo a conversa, mas não tô ouvindo a conversa. Aí o Rubião já dá não, porque é o Padre Mendes. E aí ele começa a contar a anedota do Padre Mendes. Do nada, assim. Nem sabemos se o Padre Mendes existe ou não, mas ele criou ali um negócio na hora pra despistar. A Sofia, como uma esposa muito dedicada dos anos de 1800, né? O texto todo foi reunido como um livro em 1881. Ela conta pro marido dela, pro Cristiano, ó, Rubião tá afim de mim. E Rubião tá tomando liberdades que ele não devia ter. E o marido fala, ah, tudo bem, a gente tá vivendo do dinheiro dele, né? Beleza, não vivendo, né? Mas a gente tá enriquecendo. Como o dinheiro dele, tá bom, tipo, não acho que seja um grande problema, tá? Tudo bem. Só não deixa acontecer de novo, tá? Um pouquinho depois a gente tem a introdução de mais uma personagem, que é a Maria Benedita, que é sobrinha da Sofia. É sobrinha de Sofia, eu acho, né? Enfim, ela é da família da Sofia, ela morava numa cidade do interior e ela é trazida pra capital pela mãe, e lá ela começa a estudar coisas que vão torná-la uma boa esposa, tipo francês, e tocar piano, enfim, coisas do tipo que esposas faziam para entreter seus maridos, né? E ela vai ficando na capital, a mãe dela falece e tem tudo, né, a coisa do velório e tal. E a gente percebe que o Rubião está ficando meio doidinho. Está dando umas viajadas na maionese, que de vez em quando ele começa a fazer umas coisas que você fica meio... e criar teorias, às vezes fundadas, às vezes infundadas, na própria cabeça, né? E acontece ali dele falar com o cachorro e o cachorro responder, coisas assim, sabe? Ah, detalhe, né? Que eu não botei lá no começo, eu devia ter botado. A única condição pro Rubião herdar tudo, né, do Quincas Borda era ele cuidar do cachorro. E de fato ele cuida do cachorro, ele fica com o cachorro durante toda a vida dele e do cachorro. Ele tá lá. Então ele começa a falar com o cachorro responde em português, como se fosse o próprio Quincas Borda. Enfim, doido, maluco, pirado. Biruta. Tem um outro baile lá e a Sofia é muito disputada pra valsar, porque aparentemente ela dança muito bem. E aí tem o Carlos Maria. O Carlos Maria é um desses figurões, essas pessoas de old money, de elite. Foi ele que eu imaginei careca, inclusive. Porque na minha cabeça ele era mais velho que todo mundo ali. Ele já tava perto dos seus 50, nunca tinha se casado. Pra mim ele tinha tipo um bigodão branco e era careca. Não necessariamente completamente careca, mas tipo o cara do Monopoly, que só tem cabelo aqui assim. Só tem cabelo na lateral da cabeça, então, tipo isso. Pra mim ele era assim. E aí ele tem nesse baile, ele tira a Sofia pra dançar. E tá ele falando com a Sofia e conversando, e a Sofia naquela coisa de ser cortês e não poder sair dali por mais que ela queira. Então tem um momento que ele tá muito em cima dela, realmente assediando a Sofia, tá? E num canto a gente tem a Maria Benedita perto do Rubião. E a Maria Benedita não tá bem, não tá gostando daquilo ali que ela tá vendo, ela tá assim, enciumada. E aí a gente descobre que ela tá afim do Carlos Maria, que ela quer casar com ele. Mas fica um pouco ambíguo se o Carlos Maria realmente estava dando em cima da Sofia, se ele estava apenas sendo sem noção, ou se isso é maluquice da cabeça do Rubião. Fica um pouco ambíguo, conforme vai chegando mais no final da narrativa você pensa, tá, mas será? Um pouco depois a gente tem a Maria Fernanda e o Teófilo, que são um casal, né? E ele trabalha com política, é envolvido, e a gente tem a Comissão do Alagoas, eu acho que era esse o nome, que é um grupo de mulheres que a Sofia funda pra conseguir angariar doações pra alguma tragédia que aconteceu lá em Alagoas. E a Dona Fernanda faz parte desse negócio, e é assim que ela é introduzida na história. Ela é de algum país do sul, acho que é de Santa Catarina. Algum país do sul é ótimo. Algum estado mais pro sul do país, não lembro exatamente, mas não é muito relevante de onde ela veio. O que interessa é que ela que é a casamenteira que faz o Carlos Maria ficar junto com a Maria Benedita. Então ela que vai falar com ele, propor o casamento e tal, ela que faz ali todo o meio de campo. E daqui pra frente a narrativa começa a ficar bem mais distante do Rubião. Então a gente sabe do casamento, do cruzeiro que eles fazem, do que a Maria Benedita tá grávida, várias coisas assim.
do relacionamento deles, a gente passa a saber, porque o narrador realmente, tipo, larga a mão do Rubião, sabe? A gente sabe que o ministério foi todo refeito, e aí o Teófilo tá com outra posição, outro cargo agora, que ele não queria muito aquele cargo, mas ele tá com outro cargo. E ele é meio que obrigado pela cortesia e tal a aceitar, mesmo não sendo um negócio que ele quer muito, já que ele não tinha uma desculpa pra não aceitar também. E passa uns bons capítulos, assim, umas boas páginas, a gente fica, tá, mas cadê o Rubião? Então, o Rubião reaparece, louquíssimo, como ele nunca esteve, e ele entra na casa dos Palha, né, vai visitar e tal, e a Sofia tá saindo. Ele simplesmente entra na carruagem junto com a Sofia, e a Sofia fica super desconfortável, porque tem toda aquela coisa, né, da fachada, das aparências e o que é respeitável, o que é adequado, e não é nada adequado ela tá numa carruagem com alguém que não é o marido dela, né, com alguém não, com um homem que não é o marido dela, nem pai, mãe, etc, né, que é só o Rubião mesmo. E ele se declara de novo pra ela e fala que eles podiam fugir, não sei o quê. Uma coisa assim super romântica, no sentido romantismo, né? E grande, exagerada. E ela tá tipo, homem, desce da carruagem, pelo amor de Deus. Eu vou falar pro cocheiro que você vai descer, tá? Eu vou falar pro cocheiro pra você descer, tá? Aí chega um momento que o Rubião simplesmente fica tipo, tá, velho, chega, cansei de ser maltratado e de tomar patada dessa mulher, vou descer. Aí ele de fato desce. E tem alguns outros eventos sociais e o Rubião tá meio... tem acessos, né? Tem momentos que ele fica completamente maluco, outros momentos que ele tá lúcido. E as pessoas ali em volta dele começam a pensar, pô, o que a gente faz com esse homem, né? A gente não vai deixar ele assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí recorrem ao Cristiano Palha, porque foi ele que administrou o dinheiro do Rubião esse tempo todo, né? Então a gente descobre que o Rubião, que a fortuna tá acabando. E que o Rubião, né, tem pouco ali pro resto da vida dele. Então eles decidem internar o Rubião numa clínica. E ele passa lá uma temporada, uns meses e tal, até que ele é visitado com certa frequência pelas pessoas, até que eventualmente ele e o cachorro somem. Ele e o cachorro somem. Desaparecem. Então ele volta pra Barbacena, lá ele morre maluco, recriando, recitando frases do Quincas Borda lá atrás, o que me leva a crer que talvez esse dinheiro estivesse um pouco amaldiçoado. Se a gente soubesse se Cristiano Palha também morreu de maluco, a gente pode confirmar essa informação, tá? Mas enfim, Rubião morre e o cachorro morre 3 dias depois também. E tem algumas cenas repetidas da morte do Quincas Borda com a do Rubião, porque faz um paralelo interessante entre os dois personagens, né? Mas, enfim, era isso que esse livro tinha de oferecer. Agora vamos falar de alguns pontos importantes, pontos criticados, levantados por Machado de Assis ao longo dessa obra. Primeiro, o narrador, como eu já disse pra vocês, ele é um narrador em terceira pessoa, o que dá pra ele bastante liberdade pra passear entre os personagens e seus pensamentos e tudo. Então, aqui a gente tem certo aprofundamento de todo mundo. Não é, nossa, como esse personagem, ai meu Deus, não, é um pouquinho de cada um, né? E ele tem também essa liberdade, como eu já comentei, de não depender do Rubião. Ele não depende do Rubião pra ir pros lugares, e tem capítulos que são só divagações do narrador acerca de coisas, o que pode ser muito interessante para algumas pessoas, mas também pode ser bem entediante para outras pessoas. Mas ele sempre dá ganchos, né? De um capítulo pro outro ele dá uns ganchos de tipo... Sabe quando... Conversando com a gente, sabe? De tipo... mas mal sabia ele que... Sabe? Um pouco nessa pegada aí. Que tem bastante em Machado. Tem Memórias Póstumas também. Porque, né, ele tá morto. Então ele já sabe o que vai acontecer. Aqui a gente tem uma quantidade maior de perfis de personagem, né, que entremeiam ali em volta do Rubião. Nem todos eles são muito importantes, mas eles existem e a gente consegue vê-los, né, com certa clareza. Eu acho que pra quem vivia a elite daquela época era mais claro ainda de ler e falar, isso aqui é igual fulano, isso aqui é igual ciclano. A começar pelo próprio Cristiano Palha, né, que é o cara da elite que subiu passando a perna em todo mundo e continua passando a perna em todo mundo, no nosso próprio protagonista, né? E se o humanismo diz que há pessoas que são fortes o suficiente para sobreviver na sociedade
na elite carioca e outras pessoas que não, Rubião claramente não era, tá? Rubião claramente não era a pessoa do humanitismo. Também tem uma coisa que ronda, né, que cerca o nosso protagonista, que são os casamentos. Tanto o casamento do Cristiano Palha com a Sofia, o casamento do Carlos Maria com a Maria Benedita, o casamento da filha do Major, que ela também se casa, mas pro finalzinho do livro, que o Rubião já tá bem doidinho. Então, fala-se um pouco também dessa coisa dos casamentos por interesse e não de fato por sentimento, que são comuns, né, na elite. Eu li um pouco com essa visão de que, sabendo que isso ia acontecer, porque, né, é livro de 1800. Não dá pra esperar que as pessoas se apaixonem e se casem por amor de um livro de 1800. Além disso, aqui a gente tem várias referências a outros autores. Então a gente tem referências a Shakespeare, a mitologia grega, ao Edgar Allan Poe, várias coisas. Eu não sei se eu peguei todas, tá? Teve algumas que eu até vi, tipo assim, isso aqui é uma referência a Shakespeare. Mas eu nunca li Shakespeare, então eu não tenho contexto o suficiente pra entender a referência. Só sei que é uma referência, ela tá ali. Então foi um entendimento mais superficial pela minha própria falta de bagagem de leitura de clássicos, podemos dizer assim, mas as referências estão ali. E por último, o último ponto que eu quero trazer para vocês é que nessa edição da Martine Claret a gente tem um prefácio. Deixa eu ver de quando que ele é. É um prefácio do próprio Machado, prólogo da terceira edição, foi em 1899, em que o Machado fala que ele pensou inicialmente em puxar outro livro daqui em torno da Sofia. Só que depois ele percebeu que a Sofia tá toda descrita aqui, que ele de fato não teria mais o que fazer sobre a Sofia. Mas eu discordo. Eu acho que se tinha, e ainda se tem um pouco, uma deficiência nas personagens femininas escritas por homens. Elas não são tão complexas como poderiam ser, não são tão complexas quanto os próprios homens que as rodeiam, né? E talvez Machado pudesse ter quebrado isso se ele tivesse pensado um pouco mais nesse livro em torno da Sofia, sabe? Se ele tivesse olhado para essa ideia com um pouco mais de carinho, podemos dizer assim. De pensar quem era a Sofia sem o marido dela. Porque aqui a gente vê muito ela em função do marido, ela como esposa. Mas quem é a Sofia? Nunca saberemos, porque esse projeto foi engavetado. Muito triste. E eu acho que ela era uma personagem que dá pano pra manga, não sei. Talvez a gente descobrisse que ela era um pouco apaixonada no Rubião, talvez? Não sei, porque o que a gente tem dela aqui é que ela é uma mulher que se preocupa em manter as aparências o máximo que ela consegue. E isso é relativamente comum nessa coisa de alta sociedade, né? Mas eu não sei o que ela sente de verdade, sabe? Eu, como leitora, sei o que ela demonstra, sei a máscara que ela veste, mas não sei o que ela sente de verdade. Então, eu gostaria sim de um livro da Sofia. Eu pensei até em eu escrever talvez um conto, talvez alguma coisa assim inspirada, que poderia ser, talvez. Eu pensando em fazer fanfic de clássico, né, gente? Olha a que ponto chegamos. Pessoas, caso você já leu esse livro ou tenha curiosidade em ler, comenta aqui embaixo o que você achou, ou o que você achava, né? Se teve algum ponto muito importante que eu deixei passar e que você acha que precisa ser comentado. Também tô super aberta às correções de vocês, caso eu tenha cometido algum erro aqui nesse vídeo, tá? Fica o disclaimer que eu não espero que você se baseie só em mim, caso você precise fazer uma prova desse livro ou alguma coisa do tipo, tá? Eu tô aqui muito pautada na minha experiência, inclusive faltou falar um pouco sobre isso, né? A minha experiência de leitura com esse livro foi um pouco cansativa. A linguagem de Machado é um pouco mais acessível do que a de José de Alencar, por exemplo, mas não é aquela coisa, nossa, que fluido, que maravilha ler isso daqui, né? Mas, como livros clássicos, eu não sei por que era assim, né? Quer dizer, era por causa do folhetim, né? É porque era um romance de folhetim, mas os capítulos são muito pequenininhos, então você sente que tá avançando na leitura muito rápido. Isso foi uma coisa que me ajudou a ler esse livro de fato, né, a não demorar tanto, porque eu sentia que eu tava avançando bastante de cada vez que eu pegava pra ler.
Mas enfim, eu preferi me organizar nele em pequenos e vários sprints. Então eu lia, tipo, meia hora ia fazer umas coisas, aí mais meia hora ia fazer outras coisas. Eu ficava assim, alternando pra manter o gás na leitura, né? Porque ele, se você pegar um período muito longo pra ler, ele vai se tornar cansativo, sim. Tem aquela coisa das palavras, né, que a gente não tem mais no nosso vocabulário, que a gente não usa mais. Aqui no começo ele já meteu as borlas do chambre, e eu tipo, homem, o que é um chambre? O que é uma borla? Sabe? Que no final eu descobri que o chambre é um tipo de camisolão que os homens usavam, e a borla é tipo a borda, sabe? A bainha por aí. Então sim, tem palavras e expressões que merecem a nossa atenção, precisam ser pesquisadas e tal, mas não é aquela coisa, nossa, não vou entender nada. Também não é. Mas espero que vocês tenham gostado, se divertido, talvez se inspirado a começar a ler algum classiquinho por aí também. Eu quero trazer mais alguns vídeos para essa série de alguns outros livros que eu tenho aqui, mas eu acho que o próximo vai ser um clássico internacional e muito conhecido, muito falado por aí, mas bom. Peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Caso você queira uma leitura bem de boinha, eu tenho aqui embaixo 2 contos que eu escrevi. Se for fazer alguma comprinha na Amazon, já usa o meu link, ele tá aqui na descrição. Salva ele no navegador, porque não te cobra nada a mais e eu ganho uma pequena comissão. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho. Sendo que, nesse momento, em tempo real, eu tô na Bienal! Ai, gente, tô muito animada.